Qual clube está com melhores reforços na janela? Felipe, a janela acabou de abrir, né, cara? Então a gente tem, por exemplo, o Galo fechando com o Dudu, o Flamengo anunciando que o Jorginho desembarca na sexta-feira, às 5h25 da manhã, no Rio de Janeiro, para passar por exames médicos e assinar contrato por 3 anos. O Botafogo fechando com o Montoro. O Botafogo é aquele que mais movimentou a janela, né? Mas é porque também vai perder muitos jogadores. A gente já tinha contado do Igor Jesus, do Jair e do Cuiabano, que estão indo embora. Em compensação, estão chegando o Gatito, o Pantaleão, o Correa, o Arthur Cabral ainda é uma possibilidade, além do Álvaro Montoro. Então, respondendo a tua pergunta, o Botafogo é quem mais movimentou o mercado até agora, tá? O nome dos sonhos do treinador cruzeirense é o Luiz Araújo, mas o Flamengo tem criado enorme dificuldade para que esse negócio saia. Até por isso se pensou em Matheus Gonçalves, em Inestrosa, entre outros, mas ainda não há martelo batido em relação a nenhum deles, tá bom? E o Zenit pretende prestar o Wendel nessa janela. Yuri, o Wendel não quer jogar no Zenit há pelo menos 1 ano e meio. Tanto que ele sempre se atrasa na volta das férias, é sempre um caos. Temporada para ele sempre começa caótica. E ele sempre forçando a barra, tentou jogar no Flamengo, não rolou, tinha acordo com o Botafogo, só que o Botafogo não pagou, aí o Zenit desfez o acordo, é quase certeza, parece para mim muito, muito nítido e óbvio que o Wendel não queira voltar para a Rússia. Resta saber se vai alguém assumir a bolada que o Botafogo prometeu pagar 20 milhões de euros, tá? Cleomar da Leve. Jorginho chega a ser para assinar com o Flamengo. Sim, previsão de desembarque às 5h45 da manhã. João Matheus Fragoso. Boa noite, Nicola. Além do Jorginho, mais alguém para o Mundial? Não me engano, não acredito. O Flamengo já percebeu que contratar por contratar não vale a pena. Os caras precisam ser bem assertivos e escolher bem. E aí vem a questão da parte financeira, né? Para contratar o jogador que o Flamengo quer, vai precisar investir mais dinheiro. Então, às pressas, um negócio rápido desse, não imagino que possa acontecer. Vale a lembrança de que a janela para o Super Mundial acaba agora, no dia 10. E o próprio presidente do Flamengo, o BAP, já admitiu que não tem o Super Mundial como prioridade. As metas, os principais objetivos do Flamengo para esse ano são Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Até a Copa do Brasil ficou um pouquinho mais para trás entre os principais objetivos. Ferreira da Silva, você acha que os times brasileiros estão preparados para o Mundial de Clubes? Acho que não. Cláudio, eu estou com você. Se os clubes europeus levarem o torneio à Vera, eu acho que há uma grande chance de o Botafogo cair na fase de grupos, tá? E de Palmeiras, Fluminense e Flamengo caírem no primeiro mata-mata de oitavas de final. Essa é a lógica para mim, tá? O Palmeiras tem possibilidade até de brigar pela primeira colocação com o Porto. O Al-Ahly e o Inter Miami também estão no grupo. É um grupo bem equilibrado, mas se tudo der certo, o Palmeiras pode se classificar em primeiro. Só que aí o Palmeiras pega no primeiro mata-mata o confronto com o pessoal do Botafogo. E é, para mim, o pior grupo de todos, PSG, Atlético de Madrid e Botafogo. Eu acho que o Botafogo não consegue ficar entre os 2 primeiros. Eu estou me fazendo valer por investimento, qualidade, técnica e a lógica, né? E aí, seja o Palmeiras primeiro ou segundo, pegando o PSG ou o Atlético de Madrid, eu acho que a chance de o Palmeiras passar é muito pequena. O Flamengo está no grupo do Chelsea, eu acho que passa em segundo no grupo do Chelsea, até por tudo que o Chelsea tem de capacidade financeira, de nível de investimento e de qualidade de jogador. A gente está falando de um time que é super importante, que foi campeão da Conference League na atual temporada, né? Aí, passando em segundo, o Flamengo pode ter a Inter de Milão, só confirmar para não falar besteira, tá? Assim que a minha internet funcionar aqui, eu já checo para vocês, mas passando em segundo, o Flamengo tem adversário complicado. Vamos ver aqui no telefone. Dia 10, dia 12, peraí. Super Mundial 2025, vamos lá. Os grupos, tá? Mais partidas, aqui classificação. Grupo A, o vencedor do grupo A, os primeiros colocados do grupo A cruzam com o grupo B, é o que eu estava falando do Palmeiras pegando o Atlético de Madrid ou o PSG. Aí a gente tem o Flamengo no grupo D, com Chelsea, Esperança e Leão. O Leão não entrou, né? Entrou o Los Angeles FC. Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ser segundo desse grupo. Só que aí, como segundo do grupo, ele deve pegar o Bayern de Munique, primeiro do grupo C. Grupo de Bayern, Benfica e Boca. Se o Flamengo conseguisse
Se o Flamengo conseguisse bater o Chelsea no grupo, ele poderia ter um confronto bem mais acessível do que o Bayern nas oitavas, pegando um Benfica ou um Boca. Mas é difícil. O Fluminense está no grupo F, com o Borussia Dortmund, Sundowns e o Sun. Eu acho o grupo mais fácil de todos. Só que o Flu, se passar em segundo, deve ter a Inter de Milão como adversária. A Inter está num grupo com Monterrey, River Plate e Urawa. Agora, se o Flu consegue ficar à frente do Borussia, aí ele tem um confronto contra Monterrey ou o River Plate que me faz imaginar a possibilidade de o Flu passar para a próxima fase. Não estou aqui para vender ilusão, para dizer que, ó, não, os brasileiros estão indo lá e vão arrebentar. Seria muito melhor, né? Eu vim aqui e iludi a vocês. O Nicolau falou que tem isso. Eu falo o que eu acredito. Na hora de apostar, inclusive, eu vou apostar, né, em muita dificuldade para os brasileiros. É difícil, cara, é muito difícil. A gente tem um campeonato que é muito legal, muito equilibrado, mas está bem abaixo das principais competições europeias. Mas vai ser também uma boa oportunidade de a gente testar essa história, né? Seguindo, o Marcelo Severo. Nicola, o trabalho do Felipe Luiz até agora como treinador profissional é melhor do que Eduardo, melhor do que o do Abel Ferreira? Difícil comparar, né? Porque o Abel tem 5 anos de trabalho e muitos títulos conquistados. Mas os números do Felipe Luiz são impressionantes, cara. Até tinha feito um vídeo ontem. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, ó. O Felipe Luiz tem, se eu não me engano, 3 derrotas. Deixa eu procurar Ctrl F aqui, ó. Felipe Luiz. Ó, 47 jogos, 31 vitórias, 13 empates e 3 derrotas, tá? São 83 gols pró, 23 gols contra, 75% de aproveitamento e 3 títulos conquistados. O Abel ganhou coisas mais importantes, até porque está há muito mais tempo. Mas o início do Felipe Luiz é absolutamente promissor. É uma discussão antiga que eu tenho sempre com o Elia Júnior no Tempo Técnico, programa do Band Esportes que eu participo às segundas, o Elia costuma chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu acho um absurdo, até porque vejo o Felipe Luiz como um dos mais promissores, se não o mais promissor entre os técnicos brasileiros no mercado. Acho ele muito acima da média. E é por causa do Felipe Luiz que o nome do Jorge Jesus deu uma apagada no Flamengo, né? Qualquer outro técnico que não tivesse desempenhando bem, e o JJ seria certamente um fantasma. Só a gente precisa destacar que na Libertadores da América a campanha do Flamengo foi sofrível. O Flamengo ficou atrás da LDU e correu o risco de não se classificar até a última rodada. Precisou ganhar do Deportivo Táchira a duras penas, com o Oz fazendo defesa no finalzinho. Tudo que o Flamengo joga bem e se apresenta bem no Brasileiro, líder, melhor ataque, melhor defesa, time que mais jogos ficou sem sofrer gol, tudo isso que é muito positivo no Brasileiro se transforma na Libertadores num time assustado, num time preocupado, enfim, difícil até de entender. O Ademar Flariet. Boa noite, Nicola. O que você achou da atitude do Gonzalo Plata e da Federação Equatoriana? Mande um alô para Manaus. Um beijão para todo mundo de Manaus. Muito sucesso para vocês. Cara, um grande absurdo. O que estão fazendo com o Plata é um completo descompasso. O cara não tem jogado no Flamengo, vinha seguindo um rigoroso cronograma de recuperação para ter condição de jogar o Super Mundial, se é que vai dar para jogar o Super Mundial. E aí vem a Federação Equatoriana, manda um médico e um fisioterapeuta, os caras vão à casa do Gonzalo Plata, submetem o Plata a um tratamento diferente para tentar acelerar o processo de recuperação para ter o jogador nas eliminatórias. Cara, quem vê pensa que o Equador está desesperado pela classificação, que o Equador está correndo um baita risco. É maluquice. Porque o Equador tem uma baita campanha nas eliminatórias. Quer ver? Vou colocar aqui na tela. Na tela não, mas levando ainda em consideração que eliminatórias, vou até digitar aqui melhor. Eliminatórias Copa América do Sul. Levando em consideração que o Equador perdeu 3 pontos no início do torneio, os caras são segundo colocados, 23 pontos. Se eles não tivessem perdido os 3 pontos, eles teriam 26. O Brasil, por exemplo, tem 21. Ah, Nicola, mas se eles perderem do Brasil, eles são ultrapassados. Beleza, mas por isso você vai acelerar o processo de recuperação do Plata. Outra coisa parecida que estavam fazendo é com o Ener Valencia, do Internacional, que também não está jogando no Colorado. Enfim, achei um verdadeiro caos. Hoje o presidente da federação deu uma cutucada no Felipe Luiz, reclamou também no Flamengo. É o Flamengo e o Felipe Luiz que tem que reclamar da Federação Equatoriana. Mar CR7. Ô tio Evandro, não acredito na possibilidade de o Cristiano Ronaldo jogar em nenhum clube de futebol no Brasil. Não tem nenhuma lógica nisso. O cara não tem negócios por aqui, o cara é uma máquina de fazer dinheiro, tem uma oferta estratosférica para ficar no Al Nassr. Se não ficar no Al Nassr, pode ir para o
para o Al Hilal, que é o grande concorrente, tem mercado nos Estados Unidos. O que ele viria a fazer no Brasil? E mais do que isso, o que o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras ou o Flamengo podem oferecer para ele? Ou alguém vai me convencer de que com o Cristiano Ronaldo um clube brasileiro passa a ser favorito ao título do Mundial? Para mim, não. Tá? Então eu não acredito. Sobre Neymar, a impressão que eu tenho, tá, tio, é que se ele não ficar no Santos, ele vai embora do Brasil. Para ficar no Brasil, eu imagino que ele vai jogar no Santos, seria uma baita traição ao torcedor santista, que sempre o defendeu, é o clube onde o pai dele tem negócios, essa é uma coisa que a gente não pode esquecer. A contratação do Matos para diretor executivo de futebol do Santos passa pela indicação e pelo aval do Neymar e do pai dele. Então a impressão que eu tenho é de que para ficar no Brasil ele fica no Peixe, tá? O Paulo 10 está por aqui, o Marcos Santa Bárbara, o King Naldo, o nome do JJ volta à tona depois do Mundial. Pode anotar aí, Nicolau. É uma possibilidade. É só o Flamengo tropeçar que o nome do JJ vai voltar à tona. Existe uma especulação de que o Jorge Jesus pode ir parar no Neon, que é um time da Arábia Saudita criado pelo Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da família saudita. Existe uma especulação de que o JJ também pode assumir a seleção portuguesa. Mas ele tem dito para pessoas próximas que adoraria ficar no futebol brasileiro. Jogadores estão livres no mercado. O Daniel tem muito jogador livre. Eu cheguei a fazer um vídeo outro dia. Alguns dos jogadores que eu citei já até se empregaram depois. Por exemplo, o Di Maria. O Di Maria acabou fechando com o Rosário Central. Mas a lista continua bem interessante. Citamos durante o programa, né? Aboubakar, de Seco, Carlos Vinícius, Vitinho, Rafael Tolói. Quem mais, cara? Tem muito jogador disponível no mercado, bastante. Se você pesquisar e procurar, você consegue achar. Quero falar agora sobre o Flamengo, que precisa vender um lateral esquerdo. Era algo meio natural, a partir do momento em que o Flamengo tem à disposição 3 ótimos laterais. Ayrton Lucas, Matias Vinha e Alexandro. O Matias Vinha voltou no último final de semana depois de 10 meses de recuperação por conta de uma cirurgia. Alexandro contratado recentemente, o Ayrton Lucas vinha atuando como titular desde a temporada passada. O Flamengo entende que precisa ter pelo menos 15 a 16 titulares, mas nesse caso específico da lateral esquerda, 3 titulares vão causar um enorme problema, porque não vai haver espaço para 3 jogadores. Então a ideia é que um dos 3 seja negociado. Difícil imaginar que seja o Alexandro, o mais velho deles e o último a ser contratado, jogador de menos valor de mercado. Dessa maneira, Matias Vinha ou Ayrton Lucas. Aquele que receber a melhor proposta deve ser transferido nos próximos meses, em especial depois do Super Mundial de Clubes, quando a janela de transferências para o exterior reabre. O Matias Vinha é um cara que tem mercado na Europa, o Ayrton Lucas nem tem. Isso aí, então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as últimas informações do Flamengo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do mais querido, o mais amado, o rubro-negro, o Flamengão malvadão. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui!